Saudações, judocas. Vamos tratar de mais alguns termozinhos do, do judô. Mas dessa vez vamos entrar mais no Sutemi Asas. Vem comigo. Claro que as regras de nomenclatura, bem como os termos estudados nos últimos capítulos, servirão de base durante todo o nosso estudo. E quando entramos nos termos do Sutemi Asa, percebemos que teremos que explorar um outro elemento que vai muitas vezes substituir as partes primordiais do corpo, que são direções e orientações. Então aqui a gente vai ver substituir em algumas nomenclaturas dos golpes em Sutemi, em vez de um Ashi, de um T, você vai ter direções e orientações. Elas algumas vezes acontecem em alguns golpes em Tatuasa. Mas no Sutemi, o asa acontece mais vezes por causa de quê? Muitas. Elemento fundamental do Sutemi asa é o peso do Tori como elemento da projeção. Então, os nomes ficariam muito parecidos se a gente usasse esse termo, por exemplo, para, sei lá, Sutemi Nage, no caso do Tomoe Nage. A gente poderia usar Sutemi Gaesh. Vocês estão entendendo? Então, foram feitas outras escolhas, muitas vezes relacionadas com direções, orientações, tá? É importante a gente entender esses mecanismos de projeções dos golpes ainda se repetem, mostrando similaridade entre técnicas que visualmente são bem diferentes. Aqui o exemplo do Uranage e seu Enage. Eles se parecem muito, tá? Porque o Nage é de arremesso, né? Então, aqui é importante esse entendimento. O entendimento dessa nomenclatura e principalmente das maneiras de projeção em um estudo mais avançado nos faz entender melhor como o Gokyu foi pensado. Muita gente às vezes não entende, por exemplo, por que Taniotoshi, sei lá, é uma técnica que a gente estuda lá na faixa roxa, né? Lá no penúltimo Kyu. Então, assim, por quê, né? Entender um pouco da maneira como é julgado e quais são as intenções da formação do Gokyu faz a gente perceber que Taniotoshi tinha que ser para frente mesmo, por mais que seja uma técnica simples de execução, tá? Eu comecei o raciocínio e não terminei, né? Porque Taniotoshi é um contragolpe muito fácil de aplicar e joga o cara diretamente ao solo, ok? Então vocês vão ver que no primeiro kill, deixa eu até passar aqui na minha cabeça rapidamente, mas no primeiro kill você não tem um Otoshi, você não tem nenhum Otoshi, né? O primeiro Otoshi vai estar lá no Tai Otoshi, né? Então, os outros Otoshis vão vindo para frente, porque são técnicas que derrubam direto pro solo. Se derruba diretamente pro solo, primeiro é o risco de lesão, do cara que ainda não tá fazendo o QM direito, cair meio esquisito, bater a cabeça, né? Então existe essa primeira preocupação. Segunda preocupação é que é um contragolpe muito fácil. Né? Taniotoshi é muito usado como contragolpe, é um contragolpe muito fácil. Se você ensina um contragolpe muito fácil, a tendência do aluno é fazer esse contragolpe sempre. Ficar derrubando as pessoas de contragolpe e não praticando judô. Ele impede até o outro colega dele de treinamento de fazer muitos ataques. Né? Então ele não desenvolve o judô dele. Porque vicia no Taniotoshi. E o outro porque fica com medo de atacar e tomar o contragolpe. Né? No momento onde o cara ainda está desenvolvendo um seu Enage, está desenvolvendo um Goshi, é difícil para ele. Ele é um golpe muito mais complexo, né, por exemplo. Então, entendam por que ele não é ensinado cedo. Então, quando a gente entende essas coisas, você começa a entender melhor o Gokyu. E aí você entende essa metodologia de ensino que é o judô com mais clareza. A tela ficou preta aqui, né? Bom, aqui nessa outra tela tem mais um outro negócio interessante, que é o símbolo. O que é o Tomoe? O Tomoe é isso aqui, é esse símbolo mais ou menos em vírgula, né? Que lá na origem do... Lá na origem não, né? Mas na era Edo do Japão, que era 1600 a 1800 mais ou menos, era muito comum em algumas casas de famílias mais importantes samurais ter esse símbolo, que era esse símbolo do Tomoe, que era um símbolo de casas, de dojos e de famílias importantes samurais, entendeu? Daí veio a palavra Tomoe, do Tomoe Nage, né? E se você reparar bem, se você pensar, por exemplo, lá no Yin Yang, né?
por exemplo, é bem a posição um pouco parecida as duas vírgulas, né? É mais ou menos o formato do Tomoe-nage, né? Olha que curioso. Vamos falar das direções ou das orientações aqui, né? Yoku, alguns são muito fáceis, né? Yoku é lado ou lateral. Soto é externo, a gente já até sabe disso, né? Vindo do Ashuasa, todos nós sabemos. Uchi, interno. Sumi é canto ou diagonal. Tomoe aqui é esse símbolo heráldico, né? Em forma de vírgula. E o Ura é dorsal, pode significar também sentido oposto. Aqui vou trazer mais um exemplo, por exemplo, de uma outra técnica de Sutemi que não está nessa lista aqui, que é o Tawara. Tawara Gaeshi. Tawara, por exemplo, é mais ou menos parecido com o Tomoe, né? O nome vem... Tawara é o barril de saquê. Aqueles barris grandões de madeira, né? Então, o jeito de carregar o Tawara é que deu o nome ao Tawara Gaeshi, né? Que é exatamente aquele jeito que você abraça o quê? Aquele jeito é o jeito que os caras carregavam os barris. Então daí vem o termo Tawara, né? Muito curioso. Sobre formas de projeção aqui, a gente vai trabalhar com mais algumas. Por exemplo, o Ki, que é flutuar, né? Então, em algum momento, é característica do termo Ki, que não é o que, né? O Ki, uma projeção onde o Ki perde contato com o solo e com todos os outros apoios. Tá? Porque no Nage, por exemplo, ele também o que perde contato completamente com o solo, né? Na maior parte das técnicas, em algum momento o que, quer dizer, na maior parte não, em muitas partes da técnica o que ele perde o contato com o solo, obviamente. Mas no caso do Ki, ele não perde só do solo, ele perde de outros apoios. Que, por exemplo, se você pensar no seu Nage, o cara tá apoiado em cima de você, muitas vezes, né? No Tomoe-nage, o pé tá apoiando ele. No Uranage, seu braço tá apoiando ele, né? Então, assim, essa é a diferença, por exemplo, do Nage pro Ki, ok? O Nage é o arremesso, aqui tá falando aqui embaixo, que é um movimento de projeção que também tem alguma referência ao termo carregar, tá? Então é um negócio de projetar, mas por que tem alguma referência ao termo carregar? Por causa dessa questão que eu falei com vocês, do apoio, tá? Então existe um apoio, ok? Gaki é de enganchar, mas não só o gancho, essa tradução é mais simples, mas ele tem um sentido também de pendurar, tá? E eu escuto pouca gente falar disso sobre o Gaki, mas o Gaki tem uma de pendurada, um peso que de pendura ali naquela direção, ok? Além, obviamente, do movimento de perna, em alguns casos, né? Ou do corpo todo, tá? Makikomi é literalmente enrolar em, tá? E também carrega esse conceito de mistura na terminologia Makikomi. O Akari é criar uma separação, é separar, literalmente. Então, por exemplo, lá no Yoku Wakari, né? Então, a gente parte de um Chikama, que é uma posição muito junta, onde a distância entre os dois, entre o Kei e o Tori é muito curta, ok? E aí você gera o quê? O Wakari, que é a separação. Gaeshi, a mesma coisa do Kaeshi, né? Tem a mesma coisa do Koshi, né? A regra do Ka em início de palavras, e quando está diretamente ligado à outra, é um G. Gaeshi é uma reversão. A gente também traduz muitas vezes como... A gente conhece como contragolpe, né? Mas a tradução melhor é reversão. Perfeito, senhores. Aqui a gente já conseguiu trazer umas coisinhas diferentes, né? Aqui a gente traduziu alguns termos que talvez as pessoas não saibam, Tomoe, o Tawara, né? Essa explicação sobre o Kaeshi, sobre algumas coisinhas ali. Acho que foi curioso e a gente vai cada vez aprofundando e trazendo um tipo de conhecimento diferente para vocês, tá certo? Forte abraço, até a próxima.